Bom, boa tarde a todos. Hoje, dia 9 de abril, falaremos hoje sobre a origem do metabolismo e a importância do metabolismo na origem da protocélula, na sua evolução e aparecimento do LUCA, tá ok? Como estamos gravando, e essa aula pode ser postada no YouTube, eu peço, então, a permissão de todos os participantes para o uso da imagem e do som, tá certo? Sem nenhum fim lucrativo, apenas para a divulgação das aulas mesmo e como material didático. Então, quem não puder dar autorização, não tem problema, é só não participar com imagem, desligar a câmera e desligar o microfone, ok? Bom, então, começando com uma pergunta que me foi feita, que eu vou ler aqui, ó. Não entendi muito bem a relação da origem de uma proteína autocatalítica com a conformação dos monômeros hidrofílicos e hidrofóbicos. Então, ela quer saber qual é a relação entre proteínas autocatalíticas e monômeros hidrofílicos e hidrofóbicos. Isto estaria relacionado à estabilização da macromolécula? Um polímero mais consistente, aí começa, é capaz de reduzir a destruição para sustentar a conformação? Quer dizer, já na primeira frase, eu acho que eu já posso dar uma contribuição. E tudo que vem depois é consequência dessa falta de clareza inicial nos conceitos dessa primeira frase. Então, ela não entendeu a relação entre proteína autocatalítica e monômeros hidrofílicos e hidrofóbicos. Tá ok? Bom, então eu vou aqui, mais uma vez, desligar o compartilhamento dessa tela. E vou agora compartilhar uma outra tela, que é a da apresentação que a gente vinha fazendo. Eu separei para essa pergunta uma série de slides de outra apresentação, mas que eu aproveito para botar aqui. Tá? Essa pergunta é interessante porque ela é bem básica e, por isso, sem conceitos básicos, fica difícil progredir. Daí a importância de deixar bem claro essa questão. Veja que na célula e na natureza, de uma maneira geral, tudo é feito de blocos que vão se combinando. Então, você tem os átomos que se combinam em moléculas, moléculas que podem se combinar e ser bloquinhos para macromoléculas. As macromoléculas juntas e organizadas, diferentes macromoléculas de diferentes tipos, se organizam e formam estruturas subcelulares, ultracelulares, e o conjunto de todas essas estruturas formam, então, a célula. Então, tudo no universo é feito de blocos, inclusive o mundo orgânico, as moléculas orgânicas. Tá? A grande vantagem das moléculas orgânicas é porque é feita de carbono, permite 4 ligações, liga e desliga com facilidade, e por isso consegue construir muitos bloquinhos diferentes, e com isso consegue construir muitas macromoléculas diferentes que permitem construir, então, diferentes estruturas de célula. Tá? Então, se a gente quer falar de origem da célula, a gente necessariamente tem que falar desses blocos, dessas unidades. No caso, as proteínas são feitas de aminoácidos. Esses são os principais aminoácidos que compõem as proteínas presentes em arqueias, eubactérias,
eucariotas, animais e vegetais e algas. Todo mundo usa proteína na sua célula. Então, o ancestral comum de todo mundo tinha proteína. Se todo mundo usa proteína com esses 20 bloquinhos, dificilmente a natureza inventou isso duas vezes. Isso foi inventado uma vez, juntar blocos de aminoácido para fazer proteína. Isso foi um sucesso tão grande que todos os descendentes daí em diante usam proteínas. E as proteínas ficam diferentes de acordo com os bloquinhos que as compõem. Por exemplo, eu tenho aminoácidos que são ácidos, eu tenho aminoácidos que são polares, eu tenho aminoácidos que não têm carga nenhuma, são hidrofóbicos, ou que recebem hidrogênio, são básicos, que tem, pode ligar com o seu vizinho, ou que não pode ligar com o seu vizinho. Quer dizer, você tem aí 20, 22, tem que contar direitinho, mas por volta de 20 aminoácidos aí, importantíssimos para juntar como se fosse bloquinho, para construir diferentes proteínas, para fazer estrutura de célula e para fazer as catálises de reações químicas, para catalisar, para acelerar as reações químicas. Tá certo? Então, toda a proteína é feita de aminoácidos que se juntam, são os monômeros. Esses aminoácidos, eles sempre vão ter uma terminação amina com nitrogênio e hidrogênio, e uma terminação do outro lado carboxílica, que tem carbono e oxigênio. Sempre quando uma terminação amina se liga a uma terminação carboxila, tem-se, então, a ligação peptídica. Então, veja que aqui eu tenho dois aminoácidos ligados por uma ligação peptídica, onde a terminação carboxílica de um se liga à terminação amina do outro. E isso vai fazendo como se fosse um trem. Agora, imagina nesse trem tendo vagões de diferentes tipos. Pois os tipos de aminoácidos, se são ácidos, se são básicos, se são grandes, se são pequenos, se tem cadeia aromática ou não, é uma questão desse R aqui. Esse R, não existe átomo R, não existe isso. Existe essa região do aminoácido, que se chama radical, e que ali é a parte que caracteriza esse aminoácido, que varia, porque amina de um lado e carboxila do outro, todo mundo tem. O que diferencia o aminoácido é justamente o que tem pendurado nesse R, esse grupo lateral, esse radical lateral. E, geralmente, esses radicais laterais, vocês podem ver R, estão todos para o lado de fora. Então, se isso aqui é hidrofóbico, a água não vai vir aqui. Isso vai querer se esconder da água. Se isso aqui é hidrofílico, isso aqui não vai ficar escondido. Vai vir logo uma molécula de água com ou positiva, hidrogênio, ou na parte negativa, o oxigênio, vai fazer uma ligação iônica aqui com esse R, porque tem carga. Agora, se esse outro R é grande, nossa, vai fazer um volume muito grande aqui. Então, você veja que esses aminoácidos, eles estão um concatenado ao outro com ligações peptídicas, mas eles vão se organizando tridimensionalmente nesse vagão que vai crescendo, nesse trem que vai crescendo, adicionando vagões. Cada vagão seria um aminoácido com seu radical reativo, voltado para o lado de fora. Então, isso tudo forma um próprio catalisador. Isso é excelente para grudar moléculas e promover reações químicas. Então, proteínas são catalisadoras, proteínas podem fazer vergalhões dentro da célula para estrutura, dar uma estrutura, podem fazer essa folha beta, todos esses amarelos são os radicais, né? A parte que varia. Então, está tudo isso exposto para interagir como se fosse uma cama, onde outras moléculas podem grudar ali também. Então, as proteínas, elas são feitas de bloquinhos que podem ser hidrofóbicos, que podem ser hidrofílicos,
E o somatório desses bloquinhos fazem enzimas, fazem grandes macromoléculas de sustentação, tá? Várias macromoléculas juntas podem fazer um anticorpo. Olha a estrutura de um anticorpo, olha como são vários peptídeos, várias proteínas agrupadas, formando um ser maior, algo maior, que é esse anticorpo. Então está aí, são aminoácidos juntos que formaram esses novelinhos, que os novelos se combinam e que formam estruturas maiores ainda. As proteínas podem estar embebidas, por exemplo, a parte hidrofóbica vai ficar escondida dentro da membrana ou dentro de regiões hidrofóbicas. E a parte carregada vai interagir com a água e vai estar do lado de fora da parte hidrofóbica, né, exposto para a água. As proteínas podem até se combinar com DNA e com RNA, com nucleotídeos, que também são feitos de bloquinhos. Então, assim como as proteínas são feitas de blocos, o DNA e RNA também. Então, combinando DNA e RNA, eles formam essas alfa-hélices, que é típico de DNA. E proteína pode interagir. Olha aí os pedacinhos das proteínas interagindo, os radicais carregados, interagindo com o esqueleto do DNA. Esse é um ácido nucleico do tipo DNA do lado esquerdo e do tipo RNA do lado direito. Vejam que são bloquinhos também que juntos vão fazendo diferentes combinações. Vejam que a parte monótona forma um esqueleto e está voltado para o lado de fora. Veja que a parte que varia, que está colorida e que caracteriza sendo a adenina, citosina, guanina ou uracila, essa parte está voltada para o lado de dentro da molécula. E todas essas letrinhas, essa parte que varia, está ligado um ao outro, formando uma alfa-hélice. Então, o DNA, por si só, que forma alfa-hélice com duas fitas, com esses bloquinhos um na frente do outro, interagindo, como vocês estão vendo aqui, isso é uma molécula que não reage muito, ela é mais estável. Toda a parte informativa, toda a parte que varia, está escondida. Não tem acesso para reagir com o mundo externo, não é igual à proteína. Proteína tem vocação para reagir, para interagir, para se combinar, formar estruturas maiores. DNA não, quer ficar escondido, esconde as partes variáveis, deixa para fora só o que é monótono e o que não interage menos. Então, conforme as células foram evoluindo, conforme as protocélulas foram evoluindo, um mundo que era basicamente de RNA e proteína foi progressivamente dando funções diferentes para proteínas e para RNA. Proteína cada vez mais ficou responsável pela catálise de reações químicas, promover reações químicas, promover estrutura da protocélula, enquanto o RNA e o DNA são mais adequados para guardarem informação, porque podem fazer fita dupla, podem ficar escondidos, esconder a parte variável, tá certo? Então, eu estou com a pergunta, me deu a oportunidade de deixar claro para vocês que no início era um mundo de RNA e proteínas e que progressivamente RNA foi tendo a função de guardar informação, porque é pouco reativo, e a proteína para ser mais reativo e fazer as reações dentro da célula. Quando surgiu o DNA é muito mais estável, forma uma alfa-hélice muito mais estável do que o RNA. Então, o RNA, que foi um dos primeiros, junto com proteínas,
tinha essa função catalítica, porque ela tem 3D, então, essa próxima imagem, esse é um RNA. O RNA ele se dobra todo, ele interage todo com as suas bases. Olha, eles escondendo as partes reativas, formando dupla hélice, mas é uma fita que vai se dobrando. Então, essa estrutura, o RNA, ela é meio do caminho entre algo que só forma alfa-hélice e que esconde todas as bases, que é o DNA, e a proteína, que é a catalítica, que tem reativo, que tem seus radicais todos voltados para fora. O RNA é no meio do caminho. Então, surgiu o RNA e a proteína, depois a função de estocar informação ficou com o DNA, a função de promover reações químicas ficou com a proteína, e o RNA, que está na origem da protocélula, ficou no meio dessa história, fazendo a ponte entre DNA e síntese proteica. Então, temos aí o RNA mensageiro, que faz essa ponte, temos aí o RNA transportador, envolvido nessa ponte, que pega o código de letrinhas de DNA e transforma num código de aminoácidos, sequências de aminoácidos. Ok? Vou ver agora se tem alguma dúvida. Alguma dúvida nessa parte? Tá, então eu acho que isso já está bem claro, já não é a primeira vez que eu falo isso, então não fico surpreso de não ter perguntas, tá? Eu acho que para continuar respondendo, eu precisaria agora falar de como surgiram esses blocos de aminoácidos, como esses blocos foram se juntando e como surgiram os primeiros peptídeos, que são combinações de aminoácidos. Como surgiram os primeiros RNAs, que são combinações de nucleotídeos. Tá? No fórum, eu pedi bastante para que vocês assistissem às aulas, para usar a aula como fonte de argumentação no fórum. Se você vai afirmar alguma coisa no fórum, é interessante você mostrar as bases científicas dessa afirmação. Por que no mundo na academia pensa-se dessa maneira? Quais são as evidências que levaram a pensar desta maneira? Então, esta disciplina tem como objetivo munir vocês de bases científicas para que possam, numa argumentação, serem convincentes. Porque dar opinião todo mundo dá. Agora, mostrar fatos, estudos, resultados de observação, isso só para quem procura a ciência. Tá legal? Então, a gente está aqui querendo fornecer esse tipo de informação que vem a partir dos artigos científicos. Muito bem, então, eu mostrei na aula passada, vou até aproveitar e projetar mais uma vez. Que, assim como em Marte ou em muitos outros planetas e também na Terra, argilas possuem lamelas. E essas lamelas organizam a entrada de aminoácidos entre elas, entre as camadas. Organizam a entrada de nucleotídeos entre as camadas. E essas argilas possuem magnésio, possuem ferro, possuem sulfeto, são átomos reativos que podem catalisar as reações de
peptídicas, ou seja, juntar dois aminoácidos de carboxila com amina e fazer uma ligação peptídica. Para isso, você precisaria de energia, temperatura precisa aumentar e temperatura tem que diminuir. Você precisa de reações que só acontecem se não tiver água. Por exemplo, síntese de ATP. Na água, nunca vai ter. Só se tiver enzima, tiver a célula para fazer isso. Agora, você pega o ADP, pega o fosfato, bota no meio hidrofóbico, como não tem água, um gruda no outro e tem uma ligação covalente que é formada. Então, tem reações que não podem ter água para acontecer. E tem outras partes das reações de biossíntese que se fazem na presença de água. Então, os ciclos de hidratação e desidratação fornecem um ciclo de produção de biomoléculas entre as lamelas dessas argilas, porque concentra, aproxima, usa íons excitados para promover fluxo de elétrons e ligações covalentes, e depois, com a retomada do ciclo, essas moléculas vão sendo liberadas. Então, você imagine que aminoácidos podem ser fabricados, bem como aminoácidos podem ser combinados. Então, está aí a reação de polimerização. Mostrei essa imagem na aula passada, a argila fazendo parte nesse processo de aumento de um nucleotídeo, ou quer dizer, desculpa, de um ácido nucleico, um RNA, por exemplo. Depois eu mostrei aqui essa imagem, tá certo? Mais uma vez, mais outro artigo, a síntese abiótica de aminoácidos, tá certo? Aí eu mostro aqui também esse outro artigo, mostrando a necessidade dos ciclos com diferentes temperaturas, mais quente, mais ameno, com água ou sem água. Mostrei que tem outros locais no universo que têm as mesmas características. E eu acho que a dúvida principal está nessa imagem, porque aqui a gente dá um pulo, uma mudança de paradigma, vamos dizer assim. Estava de um jeito, agora começa a ficar de outro jeito. Porque antes eu precisava da argila, agora eu já não preciso mais da argila. A própria molécula de RNA gerada pode servir de molde para a síntese de mais dela mesma, ou de uma outra específica. Mas o importante é saber que você não precisa mais ter a argila, porque foi criado um grande número de tipos de RNAs diferentes. Cada ciclo de hidratação, reidratação, entra em lamela, sai de lamela, combina, sai fora. Vários ciclos, diferentes combinações de nucleotídeos foram formados, diferentes combinações de aminoácidos foram formados. E sempre quando você tem um aumento de variabilidade, você começa a ter competição pelos recursos. Para uma molécula agora poder crescer, para uma proteína poder crescer, para uma proteína poder catalisar a síntese de outra proteína, vai precisar de aminoácido. Quem pegar mais aminoácido vai crescer mais, vai se reproduzir mais, vai permanecer. Então, é muito importante a noção de seleção natural, mesmo quando ainda não tem organismo vivo, mas que, de alguma maneira, tenha replicação, produção em ciclo, e a gente viu os ciclos produzindo macromoléculas nas argilas, depois de uma maneira independente. Você tem a variabilidade, considerem que nada disso é tão fiel. Nucleotídeos podem entrar errado, aminoácidos podem entrar trocados, e você vai gerando variabilidade. Se você tem um grande número e um grande número de tipos, não só em quantidade, mas em qualidade,
começa a competição por recursos. Porque quem não pegar bloquinhos de aminoácidos não vai se perpetuar ao longo do tempo. Quem não pegar bloquinhos de nucleotídeos não vai se perpetuar ao longo do tempo. Então, é importante trazer a ideia de origem da vida como algo mecanicista, algo que aconteceu simplesmente por uma questão de seleção natural, com geração de número, variabilidade, competição, e isso é a força que guia o aumento da complexidade. Estruturas serão selecionadas conforme elas vão ficando mais complexas. Quanto mais proteína combinada, quanto mais RNA combinado, quanto mais peças na engrenagem, maior garantia de sucesso, reprodutibilidade com fidelidade. Quanto mais eficiente, mais eu reproduzo o sucesso de forma exponencial. E quanto mais complexo, mais eu garanto eficiência na replicação e fidelidade na replicação. Alguma dúvida? Então, vejam que eu estou repetindo a aula passada, dando usando o fórum para reconhecer falhas no entendimento, pontos que não foram abordados no fórum, ou que ficaram demasiado superficial, e estou, através dessa introdução, destacando essas lacunas e essas pequenas confusões, tentando esclarecer para que a gente possa caminhar no nosso cenário do aparecimento de modelos, sistemas cada vez mais complexos e eficientes no processo de captar recursos para poder se duplicar e permanecer ao longo do tempo. Alguma dúvida mais? Então tá tranquilo, né? Tudo certo, que bom, obrigado. Tá tudo certo. Então eu acho que a gente está conseguindo progredir. Estou começando a perceber que a gente está passando de átomos para macromoléculas, primeiro sem depender primeiro dependendo das argilas, depois montando sistemas autossuficientes, independentes desses catalisadores minerais. No fórum, um aluno, não me lembro mais, mas está lá registrado, se eu quiser dá para ver, que falou que os lipídios formam primeiro uma película na superfície, mas quando tem desidratação, eles colam no substrato, aprisionam moléculas embaixo deles, porque eles são os mais leves, os menos densos, então vai ficar muitas proteínas, nucleotídeos, peptídeos, né? Proteínas e moléculas de RNA. Então vai ficar tudo aqui embaixo colabado, com aquela película de gordura em cima. E caso haja uma reidratação, essas moléculas hidrofóbicas, ácido graxo, com a hidratação, vão formar vesículas, concentrando todas as proteínas e RNAs no interior de uma protocélula. Ok? Bom, então a gente terminou a aula passada falando na origem da protocélula. Isso sim foi o tema da aula passada. Tá ok? É importante assistir a aula e fazer comentários referentes à aula, para que eu possa sentir se a aula foi útil ou se não foi útil. Se você chega e traz um mega artigo da Nature, da Science,
para complementar, ótimo, vou adorar, é importantíssimo isso. E faz parte da curiosidade procurar fontes além do professor. Mas antes de procurar além do professor, vamos ver o que eu posso contribuir para vocês. Então, primeiro é assistir a aula, depois é procurar fontes extras. Tá legal? Então tá. Então vamos hoje começar já a falar sobre as questões das reações químicas, para que haja construção de biomoléculas. Tá? O uso de biomoléculas, elas então podem ter dois fluxos. Você pode tanto degradá-las, e isso a gente dá o nome de catabolismo, quando você extrai a energia das ligações químicas entre os carbonos. Então, você começa a quebrar a ligação entre os carbonos e você vai extraindo energia. A célula faz isso, isso é o catabolismo. Então, exercício físico aumenta o catabolismo. No momento, para gerar energia, para você poder fazer o exercício físico. Mas depois vem um momento de anabolismo, ou seja, um momento onde o seu corpo vai regenerar tudo que foi prejudicado, danificado, ou tudo que precisa ser reforçado porque está sendo usado com muita frequência e muito exigido. Então vem uma parte de anabolismo, onde é extraída energia de moléculas para a construção de mais células, de mais componentes celulares. Então, toda a vida se baseia em catabolismo e anabolismo, ok? Bom, então isso tudo eu já falei, né? Também já falei, RNA. Então vocês assistem lá a aula, tá? Porque tem todas essas referências, tem essa parte de estar bem concentrado, a parte das vesículas, a parte dos ribossomas, que tem um pouco de proteína e um pouco de RNA, tá certo? A parte, esse resumo das protocélulas, essa questão de fidelidade e de complexidade guiada pela seleção natural. Falei de características comuns de todos os organismos. É por isso que eu falei de Luca, porque isso, se todos os organismos são dessa maneira ou têm características semelhantes, é porque tem então ancestral comum. Muito difícil a natureza ter inventado isso de maneira independente duas vezes. Se você encontrar duas Mona Lisas, tá certo? Dificilmente vão ser pessoas diferentes que fizeram aquilo. Provavelmente é o mesmo autor que pintou duas vezes, porque ninguém consegue inventar duas vezes uma coisa tão complexa assim, seria pouco provável, tá? Muito bem, então depois falei das fontes termais, não necessariamente a vida começou na água, tá certo? A vida no oceano, desculpa, na água com certeza, mas não necessariamente no oceano, pode ter sido em lagos de fontes termais, tá? E a gente vai abordar isso hoje, então é importante essa pequena introdução. A questão dos lipídios, também falei, formando as protocélulas, então está tudo na aula passada, esses slides estão todos da aula passada, e hoje a gente vai se deter nessas fontes termais, porque ali está a fonte de energia para a provável origem das células, tá certo? São fontes termais, são chaminés, essas são alcalinas, elas têm características próprias, tá certo? Uma delas é ser alcalina, tem muita hidroxila sendo produzido aí, e a gente vai ver que isso forma um gradiente de prótons, que isso foi aproveitado depois para a síntese de ATP, que tem tudo relacionado com metabolismo. Então, esse é o cenário que nós vamos usar para falar de metabolismo hoje, tá certo? Essas regiões semelhantes a essas poças hidrotermais, né? São regiões onde você tem pode ter chaminés alcalinas, tá? E
e essa paisagem dominava a Terra. A Terra estava se esfriando, tinha muito ainda calor saindo do interior da Terra e saindo por essas chaminés. E veja que elas formam pequenos caminhos por dentro da rocha. E vai ser muito interessante esses microambientes, esses pequenos nichos. A gente vai ver mais tarde que está muito relacionado à origem do metabolismo, que é essa história de conseguir produzir moléculas ou produzir energia, extrair energia das moléculas. Muito bem. Então, eu vou agora fazer um pequeno apanhado sobre como diferentes organismos lidam com a questão de extrair energia para construir seus próprios componentes. Então, basicamente, os organismos que não comem os outros, ou que não pegam a coisa pronta, ou vamos dizer assim, desculpa, vou voltar ao raciocínio. Você tem duas maneiras básicas de extrair energia. Ou através da energia luminosa, são os fótons, tá certo? E elas são usadas para construir as moléculas orgânicas. Ou você extrai essa energia através de ligações químicas. Essas ligações químicas podem vir de moléculas já grandes, como as moléculas orgânicas. Então, tem lá uma glicose, eu vou quebrar aquela glicose. Tem lá um aminoácido, eu vou quebrar aquele aminoácido. Tá certo? E eu posso, ao invés disso, em vez de quebrar moléculas orgânicas, eu posso extrair a energia a partir do mineral. Então, eu posso extrair energia a partir de fótons vindos do Sol, pode extrair energia a partir de ligações químicas entre carbonos, entre moléculas orgânicas, e pode extrair energia a partir de íons inorgânicos. Ok? Então, em todos esses casos, você vai precisar gerar ATP. ATP é uma molécula altamente reativa que, quando quebra o seu terceiro fosfato, a adenosina trifosfato, quando quebra esse terceiro fosfato, alguma enzima pode acoplar essa energia liberada na quebra do ATP e, com isso, construir moléculas maiores. Então, vejam que está pegando glicose, quebrando e liberando ácidos orgânicos, que são pequenininhos, bem menores, é uma quebra, uma catálise, e com isso extrai ATP. Nessa quebra das ligações químicas, extrai o ATP. O processo de fluxo de elétrons do sulfeto para o sulfato, do ferro para um ferro mais oxidado. Então, de amônia para nitrito e nitrato, por final. Então, essa reação química de moléculas inorgânicas tem fluxos de elétrons, de oxirredução, e isso é aproveitado para fazer o ATP. E, por último, a parte da fotólise, né? Diga. Estão pedindo no chat para se você puder aumentar a tela. Peraí. Repete aí, caiu o fone. Estão pedindo no chat se o senhor puder aumentar a tela, porque aí para a gente está aparecendo só aquela página inicial do PowerPoint. Isso. Pronto. Obrigada.
Tá? Então, tá aí, ó. Quebra de moléculas orgânicas, oxirredução de moléculas inorgânicas, que tem esse potencial de perder elétrons ou doar elétrons de hidrogênio, e utilização de fótons. Tá? Isso tudo para síntese de ATP, como mostra essa figura. Bom, então aqui agora, mostrando um detalhamento um pouquinho maior do que eu falei. Agora eu já estou apresentando mais personagens dentro desse processo de extrair energia, seja de fótons, seja de oxirredução, ou seja de quebra de moléculas orgânicas. No caso aqui, eu estou vendo, eu tenho aqui a fotossíntese, que é capaz de pegar água e oxigênio, tá? Desculpa, pegar água, doar os seus elétrons. Isso usa energia luminosa dos fótons e consegue produzir ATP. Agora, surgiu um novo personagem, como eu estou dizendo, que é o NADH. Esse NADH é importantíssimo, porque toda vez que você vai pegar o CO2, que está aqui, ó, que eu estou apontando, o CO2, você precisa pegar esse CO2 e torná-lo orgânico, fixá-lo, botá-lo para construir uma glicose, por exemplo. Então, como pegar o carbono que está em gás inorgânico, CO2, tirar o oxigênio desse carbono e pegar o carbono livre de oxigênio e grudar numa outra molécula para aumentar a cadeia de carbono, fazer um alcano, um hidrocarboneto. Então vejam que tem que ter uma energia muito forte, e quem dá isso é o NADH, que doa os seus hidrogênios, os seus elétrons para o oxigênio para fazer água. Então, o NADH doa hidrogênio para o oxigênio e libera o carbono para ser fixado. E com isso as plantas fazem os carboidratos. Esse carboidrato pode ser catabolizado, ou seja, destruído, e virar CO2 e água novamente. E, junto a isso, moléculas menores. E eu destaco aqui o acetil-CoA, que a gente vai ver que essa molécula está na base da digestão da glicose, e é muito importante, a gente vai ver por que disso. Oi. Professor, eu não entendi muito bem. Será que o senhor poderia falar de novo sobre essa estrutura, por favor? Baca, que estrutura que você quer que eu fale? Então, eu não entendi, a senhora explicou, entendi a fotossíntese e como funcionam os organismos dela, mas eu não entendi o resto. O senhor estava explicando sobre catabolismo, anabolismo, eu não entendi muito bem. Tá, então, olha, então vamos lá, vamos pela parte que eu consigo perceber que você não entendeu, que é o que você falou. Anabolismo é toda vez que eu pego coisinhas pequenininhas e monto para fazer moléculas grandes. E catabolismo é toda vez que eu pego moléculas grandes, quebro e transformo em unidades menorzinhas. Nesse processo, libera energia, ATP, NADH. Então, para construir, eu preciso de ATP e NADH, para construir, eu preciso de ATP e NADH, e para destruir, eu gero ATP e gero NADH. O que é NADH? É uma molécula que tem uma forte capacidade de doar hidrogênio, por exemplo, para o CO2 e separar o oxigênio do carbono. Assim, os dois hidrogênios do NADH se combinam com o oxigênio e vai fazer água, e o C do CO2, o carbono, está livre para se juntar e formar moléculas cada vez maiores. Então, as plantas pegam o CO2, usam o NADH
para tirar o oxigênio e ir juntando as moléculas de carbono até fazer glicose. Isso se chama anabolismo, porque eu estou partindo de CO2 e estou construindo glicose. Entendido? Entendido, professor. Obrigada. Tá. E o inverso acontece. Se eu quebrar a glicose, eu posso gerar ATP e posso gerar NADH. Esse NADH vai servir para outra coisa, esse ATP vai servir para outra coisa. Então, toda vez que eu como, vem glicose, as células pegam, quebram, transformam em acetil-CoA, que vocês viram lá, que eu falei, e nessa quebra gera ATP e NADH. Isso será usado para construir proteínas para o meu crescimento, para a minha manutenção. Então, isso é o catabolismo, extraindo energia, e o anabolismo, usando isso para construir. Então, toda célula tem que ter um fluxo metabólico, um fluxo ou de destruir para gerar ATP e NADH, ou um fluxo de construir consumindo NADH e ATP. Ok? Bom, eu acho que ficou mais claro agora. Então, está aqui, olha. É essa figura de baixo. Você tem um carboidrato. Esse carboidrato ele pode ser quebrado ou ele pode ser usado para construir ainda coisas maiores. Mas para eu pegar um carboidrato e construir coisas maiores, eu vou precisar botar ATP, porque permite dar energia para as moléculas se ligarem, e o NADH, que fornece hidrogênio para poder sempre estar tampando a molécula com hidrogênio, porque quando você vai começando a criar carbono com carbono, com carbono, com carbono, você vai precisar botar hidrogênio junto nisso tudo. Então, esse NADH tem essa capacidade de fornecer hidrogênios para a construção de outros componentes. Tá certo? Então, eu posso agora, a partir do carboidrato, construir aminoácido. A partir do carboidrato, se eu puser mais ATP e mais NADH, eu vou ter a produção de nucleotídeo, eu posso ter a produção de ácido graxo. Então, com carboidrato, a célula consegue fabricar tudo o resto que ela precisa, como aminoácidos para fazer proteína, nucleotídeos para fazer RNA, e ácido graxo para fazer lipídio, para fazer membrana. Então, vejam que na fotossíntese, pego a energia do luminosa, fabrico ATP e NADH, que é para fixar o carbono, gerar carboidrato. Com mais ATP, com mais NADH, eu junto esse carboidrato com outras coisas e fabrico aminoácido, fabrico nucleotídeo, fabrico ácido graxo. Que se eu puser mais NADH ainda, mais ATP, eu vou conseguir fazer as macromoléculas, que são DNA, RNA, proteínas. Então, agora são bloquinhos de aminoácidos, bloquinhos de nucleotídeos, bloquinhos de ácidos graxos. Todos agora estão se juntando e, para isso, precisa de mais energia. Então, quanto mais eu vou aumentando a complexidade, mais eu vou precisar botar energia, seja através de ATP, seja através de NADH. E quanto mais eu vou destruindo a molécula de proteína para aminoácido, de aminoácido para CO2, quanto mais eu vou fazendo isso, mais eu vou gerando ATP e NADH. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Tá. Então, agora, já que vocês conheceram novos personagens, como ATP, NADH, como vocês já estão vendo catabolismo e anabolismo na mesma célula, servindo para degradar e gerar energia, servindo para construir, consumindo energia. E isso tudo através de ATP e NADH.
Então, vamos tornar isso um pouco mais sofisticado e vamos apresentar uma nova maneira de ver isso tudo, nessa representação esquemática que eu fiz aqui, que eu trouxe para vocês aqui. Então, vocês estão vendo aqui que a primeira coluna é só os estágios, né? Diferentes etapas. A outra, eu já estou dando, na outra coluna, da esquerda para a direita, eu tenho aqui grandes biomoléculas, eu tenho pequenos blocos dessas grandes biomoléculas, e eu estou vendo que a proteína pode ser quebrada e virar bloquinhos de aminoácidos. Esses aminoácidos podem ser usados agora para outros fins. Olha a seta para a direita e outra seta para a direita. Esses aminoácidos podem entrar também nessa outra possibilidade. Então, para quebrar o aminoácido, para destruir o aminoácido, estamos falando aqui de catabolismo, só estou vendo destruição aqui, está tudo partindo do grandão, proteína, para amônia sozinho, uma molécula de amônio que você faz xixi, na urina sai amônia. Então, é o produto da quebra dos aminoácidos, tá certo? Que vem da quebra das proteínas. Agora, vamos ver a segunda coluna, a próxima coluna. Eu estou vendo aqui polissacarídeo. O que é polissacarídeo? É amido da batata, é, por exemplo, o amido da maisena, é o glicogênio do músculo, e várias outras grandes combinações de carboidratos, um monte de carboidratos junto. Agora, se eu quebrar isso tudo, eu vou gerar glicose, que são unidades, são monômeros, são os bloquinhos. Então, eu posso quebrar macromoléculas de polissacarídeo para gerar disacarídeos, monossacarídeos, bloquinhos independentes. Esses bloquinhos, todos convergem para a glicose. Todo mundo vai acabar virando glicose mais cedo ou mais tarde. Se é frutose, vai virar glicose. Se é maltose, vai virar tudo glicose. Tudo converge para a glicose, porque todo o metabolismo de todas as células, seja arqueia, seja bactéria, seja de animal, seja de vegetal, de fungo, de alga, do que for, todo mundo tem como centro do seu metabolismo energético a glicose. E todas as células têm uma linha de produção para quebrar essa glicose, e ela se chama glicólise. Então, se a gente está vendo aí que a quebra da glicose, que todas as células possuem, isso é universal, isso é a característica do LUCA. Dificilmente isso foi inventado 2 vezes na natureza. Provavelmente essa via metabólica de uso da glicose foi um sucesso tão grande quando ela foi inventada pelo LUCA, que todos os organismos que vieram depois do LUCA herdaram essa maneira linda e maravilhosa de quebrar a glicose. Então, isso foi algo que realmente faz parte de todos os organismos. Mas, como disse em um comentário, uma sinapomorfia. Essa glicose pode ser quebrada e ela virar piruvato. E, mais uma vez, está aqui, o acetil-CoA. Tá certo? Mais uma vez, ele está no final do metabolismo da glicólise. Toda quebra da glicose vai gerar um acetil-CoA mais cedo. E olha que interessante, olha que quando eu vinha falando antes que a proteína pode ser quebrada em aminoácido, o aminoácido pode ser quebrado e virar piruvato. O aminoácido pode ser quebrado mais ainda e virar acetil-CoA. Bom, virando acetil-CoA, ela cai nessa parte comum de todos os organismos. Veja que aminoácido também pode entrar na via da geração de energia, no ciclo de Krebs, que é essa roda amarela aqui, que aí só mitocôndria tem, e eucariotas possuem, e todos os descendentes de eucariotas, que já não é o LUCA, agora a gente já está falando de eucariota. Então, isso é mais sofisticado, isso apareceu em outros organismos e com fusão de mitocôndria, a gente vai falar isso, trouxe essa parte do metabolismo para as células.
E, para terminar a apresentação desse panorama geral do metabolismo, eu mostro essa coluna dos lipídios. Lipídio é um conjunto de ácidos graxos com triglicerídeos. Se eu quebrar, separar esses ácidos graxos, quebrar esses triglicerídeos, eles vão, de novo, cair em piruvato ou acetil-CoA. Lembro, mais uma vez, que essa molécula é central, porque ela está no final da quebra da glicose, que é comum em todos os organismos, sempre a base. Então, se todos os organismos usam acetil-CoA como base para ligar carboidrato para fazer aminoácido, ou aminoácido virar carboidrato, ou ácido graxo virar carboidrato, e carboidrato virar ácido graxo virar aminoácido para depois virar proteína. Então, conforme o corpo, a célula vai precisando, preciso de lipídio. Opa, então pega a glicose, quebra. Quando chegar em acetil-CoA, já entra na via do lipídio. Mas agora está faltando proteína, mas não tem o aminoácido cisteína. Não tem problema. Quebra uma glicose, quebra um ácido graxo, vai virar acetil-CoA, vai virar piruvato, e dali a gente consegue fazer cisteína, que é para síntese proteica. Então, todo o metabolismo está integrado. Síntese e degradação de proteína está integrado com síntese e degradação de polissacarídeos, que está integrado com síntese e degradação de lipídios. Vejam que está tudo aí com seta para degradar. Então, isso tudo é catabolismo. Está indo do mais complexo para o mais simples, da proteína para amônia, do polissacarídeo para água e CO2, tá certo? E o lipídio com água e CO2 também. Então, reparem que, da mesma forma que essas setas estão para baixo, há também a possibilidade de botar essas setas para cima. Só que aí eu vou precisar de NADH e ATP. Eu só vou conseguir construir proteína, eu só vou conseguir construir polissacarídeo, eu só vou conseguir construir lipídio, ou seja, botar todas essas setas para cima, se eu adicionar ATP e NADH. Alguma dúvida? Está claro aí o anabolismo e o catabolismo? Está claro que eu posso transformar glicose em aminoácido em lipídio, sempre usando essas vias metabólicas, sempre convergindo para o acetil-CoA, sempre podendo dessa bifurcação degradar ou sintetizar, produzir NADH e ATP através das setas quando estão para baixo, ou consumir NADH e ATP quando essas setas estiverem para cima. O anabolismo de construção é para eu construir as minhas moléculas, e o catabolismo para destruição é para extrair bloquinhos de tudo que eu me alimento. Essa é uma aula complexa, porque a gente está falando de bioquímica, de metabolismo, sem vocês nunca terem tido metabolismo, nunca terem tido bioquímica. Isso é dado em todo um período. São duas bioquímicas que vocês têm, primeiro para apresentar as biomoléculas, depois para apresentar o metabolismo, o controle, o fluxo metabólico, todo o controle desse processo de síntese e degradação de lipídios, carboidratos e proteínas. Então, tudo que eu falo aqui é normal que vocês fiquem assim apavorados. E eu acho até estranho de todo mundo estar entendendo tudo. Tenho certeza que não está. Mas, infelizmente, tem muita gente que é tímida ou quer deixar só para participar no fórum. Então, para quem quiser, então, não quer participar dessa aula, tudo bem, mas participe do fórum, mostre lá o que você entendeu e vamos discutir, porque não é fácil. Tá legal? Então, se ninguém tem pergunta, eu vou continuar e a gente vai aprofundando.
até chegar na origem da célula. Tá? Isso tudo a gente está falando que é a origem do Luca. Isso tudo é protocélula, isso tudo é a origem da célula, isso tudo é a origem do metabolismo. Isso tudo é a maneira como as células lidam com quebra para gerar energia ou uso da energia para construir. Quebra de biomoléculas, né? Ou construir biomoléculas. Bom, continuando então na minha apresentação, aqui é a mesma imagem, só que eu só estou mostrando a coluna dos polissacarídeos, eu não estou mostrando a coluna das proteínas da esquerda, nem a coluna de lipídio da direita. Eu só estou mostrando a de carboidrato. Agora, eu estou dando o nome de cada enzima que participa dessa via glicolítica, dessa linha de produção. É igual um ferro velho desmontando um carro. Cada etapa vai preparando para a próxima etapa, que prepara para a próxima etapa, e com isso ATP e NADH vão sendo liberados. São essas letrinhas que estão muito pequenininhas, que não dá para ver. Isso são os pontos da quebra da glicose que geram ATP e NADH. Tá? Depois a gente tem a parte de baixo, que é o ciclo de Krebs, tá? Que isso só tem em mitocôndria e nos eucariotas, e algumas bactérias, tá certo? Mas está sempre acoplado, e aqui que eu trago um novo conceito, que é uma diferença entre a quantidade de hidrogênio livre, de prótons de hidrogênio, que o hidrogênio ele se separou do elétron, o próton se separou do elétron, o elétron ficou sambando aqui nessas proteínas de membrana, sendo passado de um para o outro, e o próton foi todo jogado para um lado. Isso cria um gradiente de concentração, muito mais próton de hidrogênio de um lado do que do outro, da membrana. Esse gradiente de concentração cria uma instabilidade osmótica. Então, o hidrogênio precisa passar por poros na membrana para poder equilibrar novamente a concentração de íons do lado de fora e do lado de dentro. Então, a tendência é sempre do lado de fora ir entrando. Isso acontece na mitocôndria, é por isso que a mitocôndria tem um monte de membrana interna, que é para criar locais isolados com alta concentração de hidrogênio, e esse hidrogênio poder passar por uma molécula que agora eu estou trazendo, esse novo personagem que eu vou falar muito agora, que é a ATPase, a enzima que sintetiza ATP. A ATPase só fabrica ATP porque hidrogênio passa por dentro dela. Então, conforme o ciclo de Krebs vai acontecendo, vai gerando o NADH. Esse NADH tem hidrogênio. Esse hidrogênio é dado para essa molécula de membrana. Dissocia o elétron do próton. O próton é jogado para lá de fora. O elétron vai caindo de orbital e é aceptado pelo oxigênio. Quem recebe esse elétron vindo do NADH, lá do hidrogênio do NADH, é o oxigênio. E formou, então, água. Por isso que a gente respira oxigênio. A gente precisa do oxigênio para receber esse elétron aí do NADH. Então, vejam que eu estou trazendo de novo aqui para vocês é como fabricar ATP a partir do NADH. Então, eu estou mostrando um mecanismo que algumas células inventaram de doar hidrogênio via NADH e o oxigênio pegar esse hidrogênio. E, para isso, o hidrogênio tem que entrar de volta na célula, fazendo a ATPase fabricar o ATP. Como eu disse, o ATP ele não se forma assim tão facilmente na água.
pois precisa o hidrogênio passar pela ATPase para fazer essas bolinhas começarem a rodar como se fosse uma turbina, e cada bolinha da ATPase, que eu estou mostrando aqui, são 3, uma na frente, 2 atrás, cada vez que roda, eu tenho a fabricação, o aparecimento de um sítio hidrofóbico aqui dentro. Ora, com fosfato e com ADP num local que não tem água, automaticamente o fosfato gruda no ADP. E com isso é fabricado o ATP. Então, o que está acontecendo é que o fluxo de prótons de hidrogênio pela ATPase faz ela girar, alternando sítios hidrofóbicos e hidrofílicos, para que haja a síntese do ATP, juntando ADP e fosfato, quando é formado um sítio hidrofóbico na molécula. Então, conforme vai girando, vira hidrofóbico, hidrofílico, hidrofóbico, hidrofílico, hidrofóbico, hidrofílico, e com isso, a cada vez que tem um momento hidrofóbico, porque vai girando e vai mudando o nicho, esse nicho, quando fica sem água, favorece a síntese do ATP. Então, vejam que, quebrando glicose, eu posso fabricar ATP, posso fabricar NADH, e o NADH pode também ajudar a fabricar ATP. Tá legal? Bom, isso são... professor, o Luca foi o primeiro a utilizar a via de quebra da glicose, quer dizer que ele foi o primeiro a utilizar a glicose em si? Não, não foi isso que eu falei. Provavelmente a glicose ela foi fabricada no mundo pré-biótico, tá certo? A gente já viu que no universo, no espaço, interestelar, você tem carboidrato, então, carbono pode se formar no universo. Na terra, na lama, nas argilas, você pode juntar os pequenos formamidas e pequenas moléculas para fazer glicose, tá certo? E então isso era muito comum. O que o Luca fez? Qual foi a questão? Bom, vamos imaginar. Se todos os organismos quebram a glicose do mesmo jeito, dificilmente isso foi inventado igualzinho 2 vezes, em momentos diferentes, de formas independentes. O mais plausível é pensar que algum organismo inventou um jeito de quebrar a glicose, e isso foi tão eficiente, que deixou todos os descendentes que você encontra hoje em dia. Ou seja, o Luca inventou uma maneira eficiente, a mais eficiente de todas, na época, para quebrar a glicose. E todo mundo que veio a partir do Luca manteve essa maneira de utilizar a glicose, que na época foi muito eficiente, porque consegue quebrar a glicose até acetil-CoA, dali eu consigo fabricar aminoácido, dali eu consigo fabricar lipídio. Então, o Luca tinha todo esse metabolismo bem organizado para poder transitar de aminoácido para carboidrato, carboidrato para aminoácido, aminoácido para ácido graxo para aminoácido, ácido graxo para carboidrato e vice-versa. O Luca teve a capacidade de usar enzimas em vias metabólicas para poder usar moléculas grandes, quebrar, fabricar ATP e NADH. Então, ele inventou essa maneira de estocar tudo na forma de ATP e NADH. Então, ele inventou todas essas enzimas, ou ele inventou não, mas ele conseguiu combinar todas essas enzimas juntas com coisas que já existiam, coisas de outras células, componentes de outras experiências, e aquilo foi combinado no Luca de tal maneira que foi um sucesso. Então, ele sempre usa o NADH e o ATP para essas
essas síntese, metabolismo e catabolismo, produção tanto de moléculas do tipo proteínas, lipídios, como glicídios. Lipídios, protídeos e glicídios. Tá? Então, o Luca conseguiu usar várias vias metabólicas para lidar com esse uso de moléculas e uso da energia, como estocar isso tudo. Isso foi muito eficiente e deixou todos os descendentes até hoje. Então, sempre quando você quiser olhar, olha assim, o que tem de comum em todas as células? O que é comum de todo mundo? Então, isso é algo que o primeiro ancestral devia ter. O que é comum na evolução dos carros? 4 rodas, 2 eixos. Então, isso é a base, isso foi inventado lá atrás. Todos os descendentes herdaram isso. Tá certo? 4 rodas e 2 eixos. Se mudar isso, já não tem mais sucesso. Vai ficar um carro que não é competitivo. O que ele vai ler já? Falou Mick, que ele foi o primeiro a utilizar. Fala no mic, no microfone. No microfone. Já li a pergunta. Sim. E que bom que entendeu, Luca. Bacana. Tá ótimo. Alguma outra pergunta? Eu adoro quando tem pergunta. Senão eu acho que realmente ninguém está entendendo nada. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos confiante. Confiante. Então, isso aqui eu já mostrei na aula passada, é que você já começa a ter o oxigênio, mesmo que a atmosfera não seja oxidativa, não seja abundante, mas localmente você tem um pouco de oxigênio para receber esses elétrons do NADH, tá certo? Então é importante sempre ter um aceptor de elétrons. Bom, aqui é um artigo que eu destaco, eu peço desculpa por estar em inglês, tá certo? Mas é que eu vou fazendo copy-paste de regiões importantes, então são todos destaques do texto. Tá? E eu prometo que no próximo ano eu vou ter todos esses textos, aí eu começo a fazer um copy-paste aqui. Realmente não deu tempo de fazer uma tradução disso. Aí eu só peguei Mas é por isso que eu estou aqui, que é para ajudar a ler, entendeu? Então, nesse artigo, é muito interessante, muito legal. Ele fala da origem do metabolismo. E ele fala da importância das fontes termais alcalinas. Ele fala que nessas fontes você tem a possibilidade de ter um metabolismo que lembra a síntese de ATP, com gradiente de elétron, de prótons de hidrogênio passando, a importância do ATP e a importância do NADH. Então, esse artigo também destaca a importância de fixar o carbono através de CO2. Qualquer qualquer organismo, autotrófico, ele precisa produzir suas próprias moléculas orgânicas, então ele precisa captar CO2. Então a gente está falando de um mundo onde a sopa primordial não era tão rica assim, não sei qual era a abundância, mas estava tudo muito diluído, com certeza. Tá certo? Então, é difícil imaginar que a vida vai surgir numa sopa cheia de glicose, porque será que a glicose era tão abundante assim? Entendeu? Agora, CO2 é muito abundante, é fácil você imaginar a vida a partir da fixação do CO2. E isso podia acontecer naturalmente nessas fontes termais, nessas chaminés hidrotermais, onde a Terra estava se esfriando e algumas regiões ainda tem até hoje. Então, nesse artigo, ele fala aqui, olha, já traduzindo primeiro, como a energia que é necessária para a origem da vida é provida abundantemente numa chaminé hidrotermal alcalina.
e que seja semelhante ao que as células fazem. Então, qual foi minha estratégia hoje? Hoje, eu primeiro apresentei como a célula é organizada, como o Luca, o primeiro, organizou o metabolismo. E agora que você já sabe o que é comum, o que precisa de NADH como poder redutor para botar hidrogênio, e precisa de ATP para juntar carbono junto, um no outro, tudo precisa construir, precisa de energia. Então, agora que vocês já viram isso tudo, eu vou falar um pouco sobre a origem da vida, a origem do metabolismo. Então, tendo eu apresentado o metabolismo, os seus componentes, seus personagens, como ele se organiza, eu agora vou tentar fazer uma correlação entre a vida a 4 bilhões, surgindo há 4 bilhões de anos atrás, em uma Terra em esfriamento, tá? Que cheio dessas fontes alcalinas, quentes, uns 80 graus, mais ou menos. E outra questão, que já é o número 2 aqui desse artigo, é como esses gradientes de próton que todas as células usam, arqueia, bactéria, e provavelmente o Luca, e provavelmente até nessas fontes termais tinham gradientes de próton. Como isso poderia direcionar uma síntese abiótica de fixação do CO2? Algo abiótico para fixar o CO2. Então, seria como você construir moléculas orgânicas a partir do CO2, usando esse fluxo de elétrons, que tem capacidade de dar energia, fabricando NADH, fabricando ATP. Então, a gente está vendo aí a origem dos primeiros sistemas de protocélulas com capacidade de pegar o gás carbônico e botar ele na forma de moléculas orgânicas, glicose, aminoácido, lipídio. E a gente já viu que o acetato, o acetil-CoA, está na base desse uso da glicose. Então, continuando, para gerar, então usa o CO2, fixa ele para gerar moléculas de uma maneira fortemente análoga, parecida com a maneira anaeróbica dos organismos procariotas. Então, ele está fazendo um paralelo entre a semelhança de gerar fluxos de prótons, fixação de carbono com CO2, em fontes hidrotermais, certo? Muito bem. Então, essa reação de pegar hidrogênio e separar o carbono do oxigênio, dando hidrogênio para o oxigênio. Então, para separar essa molécula tão estável, que é o CO2, eu preciso dar hidrogênio para o oxigênio. Aí ele vira água e libera o carbono para ligar 4 hidrogênios. Pronto, fiz um metano. Um metano eu consigo metabolizar para fabricar glicose, fabricar aminoácido e tudo mais. Então, vejam que essa reação ela precisa de vencer barreiras energéticas, senão ela não acontece. Você separar o carbono do oxigênio, não vai conseguir mesmo. Se você quebrar uma barreira energética. Então, você tem metais, ferrodoxinas, com tipos de flavina. Lembra da cadeia respiratória, lá na membrana? Olha aí esses personagens reaparecendo, só que nessas fontes termais, na parede dos poros dessas fontes termais. Então, olha só como usa o magnésio, usa o ferro, usa o silicato, usa a água para roubar hidrogênios e gerar hidrogênio livre. Então, essa reação que gera hidrogênio livre é fundamental para ter um gradiente de prótons. E isso acontece naturalmente nessas chaminés. Se vocês me permitem, eu vou voltar aqui, olha, na chaminé que eu falei. Aquela. Vejam que tem vários canalículos, é um labirinto aqui dentro, formam pequenos compartimentos.
Imagine que está saindo daqui uma água alcalina, cheia de hidroxila. Imagine que do lado de fora, no mar, é mais ácido, está doando hidrogênio. Imagine que o hidrogênio vai circular por esses canalículos num gradiente, como se estivesse sendo transportado. Então, com esses microambientes, com gradientes, podendo fazer gradientes de próton, você vai ter agora que receber esses gradientes. Qual é a molécula que recebe isso? Então, nesse momento, já nessa fonte termal, você já começa a ter um protometabolismo gerado nos canais, nos labirintos dessas fontes termais, e que o fluxo de elétrons vai ser usado para gerar, seja acetato, no caso das eubactérias, ou metano, no caso das arqueias. Então, nesse origem do Luca, que vai depois da origem a eubactérias e arqueias, a partir do Luca, você começa a ter bactérias que estão gerando mais acetato, que estão gerando mais arqueia e que estão gerando mais metano. E isso tudo está relacionado a diferentes metabolismos que acontecem dentro dessas fontes termais. Então, tem aqui um detalhe melhor. Eu não vou chegar nos detalhes disso, porque já começa a ficar muito complexo. O que eu acho que é interessante é a mensagem principal do gradiente de prótons, que está presente não apenas nessas chaminés, mas também para gerar ATP e NADH nas células. Vejam que em preto, na figura da esquerda, em preto, é fora da chaminé, rica em hidrogênio. Nos canalículos, na região interna, tem mais hidrogênio. Isso tudo combina com ferro, com sílica, com magnésio, e com isso vai tendo a fixação do CO2 e gerando, no caso, ou metano ou acetato. Então, conforme eu vou juntando o carbono vindo do CO2, eu gero acetato. Esse acetato pode ser a base de toda a quebra da glicose, toda a produção de glicose. A gente já viu naquela imagem que no metabolismo, tudo, a base, o centro está nesse acetato, que é o acetil-CoA. Esse acetato, ele liga para aminoácido, ele liga para a produção de carboidrato, ele liga para a produção de lipídios. Então, a partir da produção de acetato, a célula, essa protocélula, essa região da fonte termal, já começa a possibilidade de criar glicose, de criar aminoácido, de criar lipídio. Isso tudo graças a esse gradiente de prótons que está fornecendo força para combinar com o CO2, separar o oxigênio do carbono e, com isso, ir formando acetato ou metano. As duas coisas eram possíveis nessa época de fontes termais. Mas quando o Luca juntou isso tudo e ficou independente de fontes termais, acetato quanto metano podem ser usados no metabolismo. As arqueias estão usando agora um metabolismo cuja base é o metano, e as eubactérias, a base é o acetato. Tá certo? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui no fórum. Não entendi o conceito de fixar o carbono. Fixar significa usar eles em processos metabólicos? Não. O CO2 está aí, ó. Está aí. O CO2 é. Estou sentindo um cheiro aqui de fumaça de uma fogueira que tem lá embaixo. É o CO2. Agora, eu me alimento de CO2? Não, só planta se alimenta de CO2. Por que planta se alimenta de CO2? Porque ele consegue tirar o oxigênio do CO2 e combinar esse carbono livre com outro carbono e constrói glicose. A coisa que planta mais sabe fazer é carboidrato.
A coisa mais fácil para uma planta é produzir açúcar. Por isso que ela atrai os insetos, atrai todo mundo com açúcar, atrai a gente fica viciado em fruta, em laranja, porque a gente gosta de glicose. Então, a gente usa a fruta para dispersar semente da planta. Então, ela atrai a gente com glicose, dá o que a gente não tem, que é difícil para a gente, mas a gente paga fazendo o serviço de dispersar a semente dela e ela poder se propagar. Então, o carboidrato é algo muito fácil para uma planta. Ela faz isso porque ela consegue tirar o carbono do CO2. Para isso, tem que dar hidrogênio para o oxigênio. Para isso, precisa de NADH, entendeu? Não entendi o conceito de fixação. Entendeu agora, Mariana? Ou não? Você quer que eu explique de outra maneira? Não tem problema. Eu acho que a Mariana não está mais aqui, não. Acho que ela desistiu. Ah, que bom, Mariana, que bom. Entendeu mesmo ou entendeu mais ou menos? Tá? Então, fixar CO2 tinha que ser uma habilidade dos primeiros organismos. Você quer ter vida? Então, você precisa construir suas moléculas. Construir como? Pegando o CO2. Mas como se tem oxigênio? Ah, eu preciso de NADH. Mas de onde veio o NADH? Ah, veio de uma molécula cheia de hidrogênio para doar. E de onde veio esse hidrogênio para doar? Ah, veio de um gradiente de próton lá na fonte termal. E aí essa fonte termal gerou a possibilidade de se, não através de NADH no início, obviamente, mas de outra maneira, e conforme o tempo foi passando, o NADH foi tomando esse papel dessa parede catalítica que está sendo projetado aí. Ó. Então, você está vendo que no A, eu não tenho membrana, é só mineral, eu não tenho célula. Já em B, eu já tenho uma membrana. Ah, bom, isso pode ser uma protocélula que ele está se referindo. Olha aqui o hidrogênio passando por dentro da TPase para fabricar ATP a partir do ADP, graças ao gradiente. Professor. Oi. No B, então, você já tem essas proteínas transportadoras de elétrons? No caso, são esses minerais das paredes das fontes termais que estão servindo como transportador. Olha essa imagem aqui, olha. Eu tenho magnésio, ferro e outros. E você vai ver também que tem outra... Eu não sei se eu destaquei, mas ferrodoxinas, com a ajuda de flavinas. Então, olha só, para fazer essa fixação, você está vendo o mouse, né, que eu estou apontando? Sim, sim. Para fazer essa fixação do carbono, para gerar metano, ele vai precisar vencer uma barreira termodinâmica. Essa barreira só é conseguida com ferrodoxinas, flavinas, que faz essa reação de bifurcação, que está representada aqui embaixo em destaque, com magnésio, ferro e tudo mais. Então, isso acontece de maneira especializada nos transportadores de elétrons da membrana da mitocôndria, ou de qualquer outro organismo que está usando esses hidrogênios. Então, o que tem na membrana fazendo o transporte de elétrons, você teria na parede dessas chaminés também fazendo o transporte desses elétrons. Mas, para isso, precisa de gradiente. E o gradiente é gerado naturalmente nas fontes termais, porque o interior dele sempre é mais alcalino, o exterior no mar sempre é mais ácido. Então, já é um gradiente natural. Então, o que a célula faz é reproduzir isso que ela aprendeu nas chaminés. Então, a célula é uma unidade independente disso que acontecia nas chaminés, porque a célula tem sua membrana com suas proteínas de membrana que estão fazendo o que a parede da chaminé estava fazendo. Então, estão aí os componentes, as ATPases, as bombas de sódio, próton ATPase, a ferrodoxina Fe2+, causando o fluxo de elétrons e prótons para dar para o oxigênio, entendeu? Então, nessa época, o oxigênio já era receptor de elétrons?
nesse esquema do B e do A? Não necessariamente o oxigênio, tá certo? Porque eu não sei se era tão abundante aqui o oxigênio, mas peraí, deixa eu ver aqui. Sim, olha, veja que quem está recebendo é o oxigênio do carbono, do CO2. Tá? Então, não necessariamente eu tenho uma oxirredução com oxigênio sendo aceptor aqui. Uhum. Não, eu tenho só a separação do oxigênio junto com esse gradiente. Ainda não temos ainda grandes sofisticações, entendeu? É só o gradiente gerado na fonte e isso sendo acoplado para combinar com oxigênio e fazer água. Entendi. Obrigado. Tá, vamos lá. Então, prosseguindo, aqui está um bom resumo de tudo isso que eu estou falando. Você quer traduzir isso tudo de uma maneira simples? Está um pouco aqui. Grande parte da aula está aqui. Tá? Se você entende isso, fica tudo mais fácil. Agora só precisa correlacionar com as chaminés alcalinas termais. Tá? Então, por exemplo, olha só. Se a gente está falando de um ser heterotrófico, o que é heterotrófico? Não fixa carbono, não tira carbono do CO2. Vai pegar da onde? Vai pegar de alguma molécula orgânica. Então, ele vai quebrar a molécula orgânica. Isso se chama fermentação. Existe fermentação lática, que vai gerar o ácido lático, tá certo? E isso é ácido, isso gera um gradiente de próton, tá legal? E recentemente, só muito recentemente, surgiu a fermentação alcoólica, que as leveduras fazem. Mas nessa época, se tinha alguma molécula orgânica de bobeira e alguma protocélula, ela vai gerar ATP a partir da quebra dessas moléculas orgânicas, tá certo? Porque vai gerando e com isso vai gerando um acúmulo de hidrogênio. Esse acúmulo, agora a gente passa para B, tá certo? Pode ser que esse acúmulo de hidrogênio fosse jogado para fora, para manter a homeostase. Então, já que está quebrando a molécula, está gerando hidrogênio, vai botando isso para o lado de fora. Tá certo? Agora, essas ATPases podem funcionar também. Desculpa, vou falar mais tarde disso. Mas olha agora aqui em C, proteínas embebidas na membrana da célula, onde toda a molécula orgânica quebrada vai gerando CO2. Então, você está no catabolismo, você está quebrando. Então, você está partindo do grande para o simples, do complexo para o simples. Então, eu estou indo de moléculas orgânicas complexas para o simples, que é o CO2. E, mais uma vez, a possibilidade de gerar gradientes, porque tem ácido lático. Então, eu estou sempre querendo manter minha homeostase, porque tem muito ácido aqui dentro. Se eu estou criando Se agora, numa outra situação, eu tenho um excesso de hidrogênio do lado de fora, essa TPase pode funcionar ao contrário. E agora o ADP pode ser usado para fabricar o ATP. Então, quando o próton sai, quebra o ATP. Quando o próton entra, sintetiza o ATP. Então, esses gradientes estão na base aí da síntese de ATP, que é tão importante para as células. Todas as células que a gente conhece hoje em dia usam ATPase, usam gradientes de próton. Muito provavelmente o Luca inventou essa protease, ou não necessariamente ele, mas ele conseguiu reunir, junto com mais outras inúmeras inovações, reunir nele todas essas características importantes, como ter uma enzima que funciona através de gradientes de próton. Então, está aqui ela, a TPase, apresentado de uma forma mais esquemática, mas ao mesmo tempo com maior detalhe. Tá? E aqui, um pouco sobre a origem do metabolismo.
Então, veja só, vamos novamente, sempre aquela história de gradiente de prótons, sempre aquela história de fermentação, liberando hidrogênio, sempre aquela história de fixar CO2 ou não. Então, vamos ver cada situação. Por exemplo, a primeira, aeróbico. Aeróbico significa que usa o oxigênio para receber o elétron. Então, toda vez que você está quebrando moléculas grandes, está gerando moléculas menores, está catabolizando, você acidifica. Toda célula acaba acidificando com a quebra, sobrando hidrogênio. Aí você começa a jogar para fora. Mas esse hidrogênio entra pela ATPase e gera ATP. Então, eu estou arrumando, a célula arrumou um jeito de toda vez que quebra moléculas, gera um gradiente que é necessário para fabricar ATP. Olha agora uma célula anaeróbica, tá? E fotoheterotrófica, quer dizer, ela usa a energia do Sol, tá, luminosa, para a construção de ATP, para a produção de ATP, mas ela não fixa carbono. Ela não usa o CO2. Ela precisa se alimentar de monômeros, de moléculas orgânicas, para o uso desse ATP e construir as biomoléculas dessa célula. Então, ela é heterotrófica, porque ela não pega o CO2, ela não fixa o carbono, mas ela fabrica ATP com a energia luminosa. Outro tipo aqui, quimioautotrófico, ou seja, se ele é autotrófico, ele é independente. Ou seja, ele pega o carbono do CO2. Então, essa coisa de autotrófico ou heterotrófico é simplesmente consegue pegar o CO2, o carbono do CO2, ou não consegue. Se consegue, então vai viver de CO2, do gás, do ar, vai viver de ar. Não consegue, vai viver pegando coisa já pronta e quebrando, para tirar o carbono. Muito bem, então vamos imaginar aqui essa quimioautotrófica. É através de oxirredução do sulfeto para sulfito para sulfato, de nitrito para nitrato, de amônia para nitrito, nitrito para nitrato. Todas essas moléculas inorgânicas que estão fazendo o hidrogênio perder energia, isso pode ser acoplado para gerar um gradiente de prótons, e esse gradiente de prótons vai fazer a ATPase se mover e fabricar ATP. Então, além dela conseguir fixar o carbono, usando reações de oxirredução de moléculas inorgânicas, e gera com isso também hidrogênio para movimentar a ATPase e promover a síntese de ATP. Por último, agora, são as algas e as plantas fotoautotróficas. Se alimenta de CO2, não precisa comer nada, se alimenta do ar, do gás, fixa ele, e o próprio Sol gera o gradiente para fabricar ATP. Tá? Então, os gradientes de prótons aqui no foto, e são promovidos a partir da energia luminosa. É a energia dos fótons que fazem o gradiente de prótons para a síntese do ATP. Tá? Então, a gente tem aqui, mais uma vez, por último, a reação do ferro, perdendo hidrogênio, doando para o NADH, e isso sendo usado por um gradiente de prótons para gerar ATP. É essa reação que está mostrado.
Então, você tem aqui várias reações quimioautotróficas, ou seja, que geram energia a partir de oxidação de moléculas inorgânicas. Então, você tem com fosfato, com sulfato, com amônia, com ferro, tudo isso você consegue extrair energia para criar gradiente de prótons. Então, vejam aqui, hoje em dia as células já têm, isso são bactérias nitrificantes que usam a energia da passagem de amônia para nitrito, tá certo? E todo o mecanismo que elas fazem com os seus componentes. Isso, por último, agora, são fungos isso, são fungos, peraí. Desculpa, são bactérias que ficam umas ligadas às outras, formando uma unidade contínua, como se fosse uma linha, um trem, né, cheio de vagão, cada vagão seria uma bactéria. E como elas fazem essa reação de oxirredução com o transporte de elétrons, na parte sem oxigênio, mais interior, você tem moléculas doando hidrogênio, gerando um ambiente ácido. E na região superficial, mais rica em oxigênio, o oxigênio está recebendo esses elétrons. Então, existe um fluxo de elétrons do interior da lama até o exterior. E isso cria correntes elétricas. Então, o que vocês estão vendo aqui são fios de bactérias que transportam elétrons como se fosse uma corrente elétrica do interior da lama, onde é gerada, até o exterior, aonde o oxigênio recebe esses elétrons, e com isso, nessas reações, gradientes de prótons são formados, ATP é formado, NADH é formado. Então, vejam que transportar eletricidade não é só uma característica de neurônio, mas bactérias também podem fazer isso. Então, isso aqui seria mais dos fótons, sempre com gradiente, mostrando alguns personagens. E, para terminar a aula, eu gostaria de mostrar que nós somos um organismo multicelular e que, apesar de todas as células terem o mesmo DNA, cada célula usa pedaços diferentes do DNA. E, com isso, cada célula vai se diferenciando. E, com isso, vão sendo formados os tecidos. E o conjunto de tecido vão formando órgãos. Vejam que nós, vertebrados, mamíferos, nós temos coração, cérebro, fígado, gordura, tecido adiposo e músculo. Isso são regiões com demandas diferentes. O cérebro usa muita glicose. O fígado tem a capacidade de transformar glicose, aminoácidos, ácidos graxos, um no outro, é o que faz todo aquele metabolismo de síntese de lipídios, protídeos e glicídios. Os músculos são regiões de consumo de glicose também. E o tecido adiposo é um tecido para guardar ácido graxo, lipídio. Então, o fígado manda lipídio para as células adiposas, o fígado manda glicose para o músculo e para o cérebro e para o coração. E, assim, todo o uso de glicose para a síntese de proteínas, lipídios e para a produção de ATP e NADH por qualquer célula do nosso corpo, vai precisar do fígado coordenando isso tudo, junto com todos os nossos hormônios. Então, o fígado é que controla os níveis dos componentes que estão no sangue.
para as diferentes demandas. Então, a gente está vendo nessa imagem que o acetil-CoA, mais uma vez, o piruvato, mais uma vez, está fazendo parte, a glicose está fazendo parte desse centro metabólico entre catabolismo e anabolismo, como ponto de convergência, de bifurcação, hub, que dali vai para cá, ou vai para lá, vai para lá, vai para lá. Então, a gente tem verdadeiros órgãos responsáveis por organizar todo o metabolismo do nosso corpo, com conversas entre os órgãos. Então, a gente foi montado para ter uma máxima eficiência, ou uma eficiência competitiva, né? Para usar a glicose para os diferentes fins de anabolismo e catabolismo. Tá legal? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Hoje eu lutei contra o fone, já caiu 10 vezes no meu ouvido, e fica chato falar com ele, porque parece que eu estou com o ouvido entupido. Então, parece que eu estou falando dentro de uma câmara, desculpa. Bom, a aula de hoje teve como objetivo... Tá, posso sim. Todos os componentes do seu sangue são regulados no fígado. Se você comeu alguma besteira, alguma toxina, ou foi envenenado, ou alguma droga, algum remédio, alguma coisa que está fora do equilíbrio, fora do que é normal ter no sangue, o fígado vai lá e quebra. Tá? Então, ele é o responsável. Então, hepatite medicamentosa. O cara tomou muita cloroquina, ferrou com o fígado. Que é o fígado que pega tudo isso e metaboliza, quebra e destrói. E tudo convergindo para acetato. Ele sempre converge para acetil-CoA, piruvato. Por quê? Porque esse é o hub do metabolismo. Dali eu posso fabricar aminoácido, dali eu posso fabricar lipídio, dali eu posso fabricar carboidrato, dali eu posso quebrar, continuar quebrando para gerar CO2. Então, o fígado é aquele que pega qualquer coisa estranha e quebra e transforma em algo que faz parte do metabolismo, geralmente acetil, que é o hub. O fígado também, ele faz a bile, que é para digerir gordura, mas isso eu não vou nem falar. Mas o fígado, ele vê o seguinte, o cara comeu muito brigadeiro, uma lata de brigadeiro, encheu de glicose o sangue, o nível de glicose vai lá para cima. Aí o pâncreas vai lá, joga insulina. Aí a insulina faz com que a glicose entre nas células. E que células são essas? Fígado, basicamente o fígado. Então, se a glicose entrar muito no músculo, nas células musculares, nos miócitos, vai virar glicogênio, aí vai ser o seu estoque para o músculo. Se entrar na célula adiposa, vai virar estoque lá para a célula adiposa. Se entrar no cérebro, vai ajudar para a gente pensar melhor. E o fígado? O fígado também vai construir glicogênio. Mas se já tiver com excesso de glicogênio, já for aquele fígado gorduroso, é porque ele já está tão lotado de glicogênio, tão lotado, que o excesso de glicose que está vindo é ele que vai transformar em acetil-CoA para a fabricação de lipídio. Então, ele começa a organizar o estoque de todo esse acetil-CoA na forma de lipídio, seja nele mesmo, no fígado, o foie gras, o foie do ganso, tratado com quilos de comida, que ele fica obeso. O foie gras é isso, é um fígado gorduroso, porque é função do fígado pegar o excesso de glicose que entrou na célula, a glicose não é que está no sangue não, mas que entrou na célula e produzir lipídio. Se estiver faltando aminoácido, ele vai produzir aminoácido. Então, por exemplo, eu malhei muito, meu músculo cresceu muito, está faltando aminoácido, eu não estou me alimentando bem, eu não comi 500 claras de gema, de ovo,
eu não tenho proteína, então o que o fígado vai fazer? Bom, eu vou pegar uma proteína lá de outro canto, que não está sendo usado, eu vou quebrar e eu vou distribuir a aminoácido que está faltando. Justamente está faltando aminoácido. Então, o fígado é fundamental, tá certo? Tá, então, gente, chegamos então às 5 horas da tarde. Eu espero que a participação no fórum corra com a maior tranquilidade. Por favor, quanto mais cedo puserem lá, mais tempo eu vou ter para responder, não fica tudo em cima da hora para responder, eu correndo. Tá legal? E tentem captar a mensagem do dia. Tentem captar o que é o metabolismo, tentem entender como ele surgiu, por que ele surgiu e aonde ele surgiu. Tá legal? Então, se não der, assiste a aula novamente, eu vou postar essa aula, todas estão lá no canal, e eu convido a todos para estarem sempre revendo e discutindo, tá? É importante e faz parte do processo de avaliação a participação de vocês. Se não tiver mais nenhuma pergunta, eu vou então parar a gravação, tá? Vou parar a gravação.